Este programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 44 do Assombração. A partir de agora, você já está na sintonia paranormal. E a seguir, você vai ouvir em relatos paranormais. Frequentei psicólogo 7 anos. O psicólogo é a base científica. A minha questão era espiritual. Foi a primeira vez que eu senti que a minha avó estava me dando algum sinal. Ela descia do guarda-roupa e ficava na porta do meu quarto. Meu quarto era cortina, de pé. No meu quarto era cortina, não tinha porta. E ficava de pé. Fui pegar um sapato dentro do guarda-roupa e tinha uma cobra dentro do guarda-roupa. Toda enrolada. Mas eu só vi os pés dele, assim, do joelho pra baixo. Dava pra ver a calça, a meia, com que ele foi enterrado, porque foi eu que escolhi tudo. Eu nunca contei isso pra ninguém. E no Assombração Notícias, espírito de criança é visto por várias pessoas em casarão antigo de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Um caso real que começa com simples ciúme e acaba em possessão demoníaca. É daqui a pouco, no Assombração Notícias. Esse é o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos, fantasmas, demônios, outros. O que realmente é a assombração? Começa agora. Relatos paranormais. Bom, e nesse episódio eu converso com mais uma ouvinte que entrou em contato com a gente através do meu Instagram dessa vez. A Brenda Souza, de 24 anos, ela é professora e mora em Florianópolis, aqui da região sul do Brasil. A Brenda entrou em contato comigo lá no meu Instagram e contou muitas coisas, muitos relatos. E o principal deles, em relação às coisas que a Brenda sente, passa, é que desde muito cedo você já sentia... como que eu posso dizer? Qual palavra que eu posso usar? Você já sentia sensações, um pressentimento, uma premonição sobre as pessoas? É isso, Brenda? É isso. Então, Levi, desde muito cedo eu tive já contato com o mundo espiritual e eu sempre tive muito medo de falar sobre isso, até mesmo com a minha família. Eu perdi minha avó, que eu convivia com ela, a gente morava no mesmo terreno. Eu perdi ela quando eu tinha 5 anos. Então foi meu primeiro contato com o mundo espiritual. A primeira coisa assim, que aconteceu que me chocou, né? Você tinha 5 anos e a sua avó faleceu. Antes disso você não tinha nada, nunca viu, nunca sentiu nada, ou não se lembra de ter passado por isso? Olha, não me lembro. E como que foi? A partir do momento da minha avó. Como que foi essa experiência com a morte da sua avó? Assim, de imediato, ela teve uma morte natural, foi bem tranquila, ela não sofreu, ela não passou por nada. Uhum. E foi bem natural, assim, ela dormiu e não acordou mais. Então a família já esperava, por ela ter uma certa idade e tudo,
Mas pra gente, né, os netos que 5 anos não entendem ainda o que tá acontecendo, pra gente foi muito traumático perder ela, assim, da noite pro dia. E eu, por muito tempo, eu levei aquilo comigo. Eu tinha saudade, eu chorava. Meu pai e a minha mãe, na época, levaram... Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a filha do meio. Uhum. Na época, eles levaram a gente no velório, eles fizeram a gente ver e se despedir da avó, né? Mas aquilo pra mim nunca foi o suficiente. Porque eu sempre tive muito com ela. Ela era evangélica, ela era crente mesmo, de estar na igreja todo dia. E ela sempre obrigava um dos netos a ir com ela no domingo. Quem fosse ganhava um presente, E né? você sempre ia com Então, ela, então. e a gente sempre ia, eu sempre ia, adorava ir com ela na igreja e ganhar um docinho, aquela coisa de vó, Aquele né? carinho de vó, verdade. Então, quando ela faleceu, eu sofri muito. Meu pai entrou em depressão, foi a minha avó paterna. Meu pai entrou em depressão e eu fiquei doente junto com ele. A gente ficou assim, ó, doente 2 meses. Na época, minha mãe conta que ele teve depressão e eu ficava muito doente. Eu tinha febre direto, sem explicação, eu ficava doente junto com ele. Tudo que ele sentia, eu praticamente sentia. Isso depois da morte da Dali, sua avó, sim, certo? depois da morte da minha avó. Dali, desse cenário, enfim, a gente passou por muitas dificuldades na família, muitas perdas, assim, um bocado de coisa. E aí, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai, muito forte mesmo. Uhum. Então, a gente sempre foi muito unido, eu sempre fui a filhinha do papai. E quando aconteceu o fato com a minha avó, que a gente ficou doente, a primeira noite que eu dormi só eu, meu pai, em casa, depois do falecimento da minha avó, a gente morava numa casinha de madeira e ela tinha um teto bem alto. E daí, aquele teto alto, a gente via a luz que vinha de fora, quando começava a clarear o dia dentro de casa. E era uma casinha pequenininha. Isso era no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha. E eu me mudei para Floripa logo após o falecimento da minha avó. Eu tinha Uhum. 6 anos quando eu cheguei em Floripa. E lá no Rio Grande do Sul, que foi onde eu perdi minha avó, a gente morava nessa casinha de madeira. E um mês depois do falecimento dela, vinha muitos passarinhos naquele forro, naquele teto alto. Coisa que nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que eu senti que a minha avó estava me dando algum sinal. Senti. Você Mas sentia como mesmo que criança, a chegada dos passarinhos no telhado poderia ser o que exatamente? A presença da sua avó? Ou algum sinal, eu algum não, recado dela? eu não sei te explicar se presença, porque daí conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo o que estava acontecendo, né? Sim. Eu não sei se era presença, mas sabe aquele sentimento daquela pessoa estar ali, a pessoa não ter partido? Uhum. Foi o meu primeiro sinal, assim, que eu digo que foi o primeiro pezinho que eu coloquei no mundo espiritual, foi quando eu comecei a notar aqueles passarinhos vindo de manhã, naquela luz ali do sol. Certo. E aí, aquilo eu sempre guardei pra mim. Quando eu cheguei em Floripa, eu tive problemas para me adaptar. Eu sofri bullying no colégio, eu não queria estudar, eu não queria ir pro colégio. Na Bullying por época, conta do né, seu sotaque, eu imagino? sotaque, eu tenho um problema de pele. Aham. Então, criança é muito maldosa, né? Muito. E por causa desse problema de pele, eu sofri muito bullying no colégio, até me adaptar, até as pessoas entender que era o que eu era, o que eu. E eu sempre, meus irmãos sempre disseram que era muito estranho. Eu era muito quieta, eu era muito na minha, mas quando eu abria a boca, eu queria mandar em todo mundo, eu queria tomar a frente de tudo. E as pessoas, né, nem sempre aceitam, principalmente crianças. Exatamente. Então eu sofri bastante. Eu passei uns bons anos até. Eu cheguei aqui na terceira série. Até a sexta série eu sofri bullying no colégio. E depois disso eu me fechei bastante, sabe? Não era uma pessoa de muitos amigos. Ou como a gente era chegado aqui, meu pai e minha mãe não conheciam ninguém, então a gente não saía muito. Era eu e meus irmãos em casa, a gente sempre foi muito só nós. E, e, nessa casa que a gente chegou, e foi a primeira casa que a gente morou,
eu sentia a presença da minha avó. Eu sempre falava pro meu pai, pai, a avó veio me visitar? Aí meu pai não dava bola. Eu sempre falava isso pro meu pai, porque a gente sempre teve uma ligação assim muito profunda. E eu sempre falava, pai, a avó veio me visitar? A avó veio no meu quarto, ela fez carinho na minha perna. E aí eu, sabe, Você realmente criança, via isso? eu Sentia? sentia. Era uma coisa muito louca, era sentir ela ali, sabe? Eu não via a figura da minha avó, a pessoa minha avó. Mas eu Sim. sentia e eu sabia que ela estava ali. Esse Não toque que você dá pra disse que ver. ela tocou na sua perna, você sentia realmente o toque como se fosse de uma pessoa tocando em você? Eu senti o toque. Eu lembro até que eu ficava com aquela perna que ela tocava, eu ficava arrepiada. Eu passava um bom tempo arrepiada naquela perna. E, e meu pai, enfim, nunca levaram muito a sério, né? Porque aí eu, até voltando, eu passei por muitos psicólogos. E quando cheguei aqui no colégio, não existia, naquela época não existia ainda essa coisa de bullying. Mas no colégio tinha psicólogo. Então eu fui encaminhada para psicólogo. Eu frequentei psicólogo 7 anos. 7 anos indo em psicólogo e tomando remédio. E por conta do meu problema de pele e tudo que eu sempre tive a minha autoestima muito baixa. Até hoje eu sofro disso. Tenho muitas crises por conta disso. E no psicólogo não me ajudou muito, pra ser bem sincera. Nessa questão não me ajudou muito, porque o psicólogo é a base científica. E aí a minha questão era espiritual. Minha questão sempre foi espiritual. Eu sempre tive isso comigo, sempre foi espiritual. Sempre teve essa certeza, então. Sempre tive essa certeza. Mas além dessas questões que você já trouxe contando para mim, o que mais fazia você ter essa certeza de que o seu problema é realmente espiritual e não físico, ou sei lá? Eu fui pro psicólogo, eu passei uns bons anos no psicólogo. Aí eu aprendi a conversar, eu aprendi a me abrir, não aquilo, tudo aquela maravilha, mas né, eu aprendi a conversar, a botar minhas emoções para fora. Mas quando eu tinha lá pelos meus 11 anos, não, minto, 9 anos, 9 para 10 anos, a gente mudou de casa. Essa casa até então era alugada. Aí meu pai e minha mãe encontraram uma casa no bairro vizinho. E a gente se mudou para essa casa no bairro vizinho. Nessa casa, eu tinha o meu quarto sozinha, separado dos meus irmãos. E nessa casa eu tinha um guarda-roupa. Ele era aqueles guarda-roupa antigo, marrom, escuro, bem antigo, aquela Sei bem madeira. qual é. E tem até um cheiro de velho, Tem. sabe? É mogno, acredito eu. Sim, então. Eu tinha um guarda-roupa desse. Pegava praticamente metade do quarto. Daí era o guarda-roupa de um lado, a cama de outro. E tinha um computador bem no pé da cama. E aí, nos primeiros meses nessa casa foi super tranquilo. Era ótimo a nossa casa. A gente sempre teve. O meu pai e minha mãe eles sempre ensinaram pra gente que a gente conquista as coisas, ninguém ganha nada, então a gente sempre deu valor pra tudo. E quando eu ganhei aquele guarda-roupa, meu Deus, era o máximo. Eu limpava e eu dobrava minhas roupas e arrumava aquele quarto, era uma maravilha. Só que depois de um tempo naquela casa, a minha mãe me disse que ela começou a notar que eu parei de querer limpar, de querer organizar. Eu queria dormir, eu só queria ficar na cama. Essas coisas eu não lembro. Eu lembro que eu era bem preguiçosa para ir, principalmente para ir pro colégio. Eu sempre tive essa coisa assim de não querer ir pro colégio. Mas pelo fato de já ter sofrido bullying e o medo de passar por isso tudo de novo, né? E aí nesse quarto eu comecei a me sentir muito mal nesse quarto que eu dormia. Eu não dormia. Ele era escuro, mais escuro do que o escuro. Mais escuro que o normal. Imagino. Eu via esse quarto totalmente escuro. Mas aí foi passando o tempo. Aí nesse mesmo ano eu perdi meu avô por parte de pai. Eu perdi meu avô por parte de mãe. Aí aconteceu na minha família uma tragédia, que eu perdi 2 tios, irmãos da minha mãe, tudo no mesmo ano. E foi uma coisa em cima da outra, e acabou que eu tive mais uma experiência no mundinho espiritual.
E aí essa foi a que mais me chocou e me choca até hoje. E qual foi? Eu comecei a ver a figura da minha avó. Eu via de cima desse guarda-roupa, ele não tinha espaço nenhum do teto pro guarda-roupa, sabe? Sei. Ele tinha pequenos centímetros, tinha uns 5 centímetros do teto pro guarda-roupa. E eu via uma fumaça densa. Não era bem uma fumaça, mas era uma coisa escura, assim, bem densa. Ela descia do guarda-roupa e ficava na porta do meu quarto. De Meu pé. quarto era cortina, de pé. No meu quarto era cortina, não tinha porta. E ficava de pé. Só que eu nunca tive medo. Eu sempre fui curiosa. E aí eu levantava da cama e ficava olhando até se revelar o que era. E quando eu fixava meu olho naquela fumaça escura, eu via minha avó, nítida, clara.